Muito boa noite, meus queridos. Aqui quem fala de volta é o professor Kevin de Biologia e vamos seguir esse nosso assunto aí, falando agora um pouquinho mais sobre embriologia, tá? Então a gente terminou a nossa divisão celular, a nossa gametogênese na aula passada e aí a gente terminou falando exatamente o que, queridos? Que depois da fecundação, legal, o gameta feminino, ele virava uma estrutura que a gente chama de ovótide e essa estrutura, ela era uma estrutura que era N mais N, pois apesar de ter o gameta tanto feminino ou material genético tanto proveniente do homem como da mulher, esses materiais genéticos ainda não estavam grudados. E a partir do momento que esse material genético se fundissem, isso virava a primeira célula do indivíduo e era onde a gente começava a embriologia, certo? Como sempre, vamos começar a nossa aula falando um pouquinho de uma questãozinha para a gente ter uma noção um pouco melhor sobre essas estruturas aqui. Então, queridinhos, mostra aqui no slide para mim, por favor. Questão de número 8, jovens, certo? Essa questão, ela tá no nosso material, tá bom, queridos? Lá no capítulo de embriologia animal, então não procure ela no capítulo de núcleo e divisão, porque ela não vai estar lá, mas vai estar lá no capítulo de embriologia animal, perfeito? E lá nesse capítulo, queridos, você tem um monte de exercício sobre embriologia, não deixe de pegar esse material, de baixar esse material e começar a fazer esse exercício. Lembrando que sua prova é daqui a algum tempo, então vamos começar a render demais nossos estudos, beleza? E aí vamos lá, guerreiros. Questão 8. O desenvolvimento embrionário é diversificado entre os diferentes grupos de animais e ocorre de maneira geral em 3 fases consecutivas. Assinale a alternativa quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfioxos. Queridos, anfioxos, para quem não se lembra, é um protocordado, ou seja, nós estamos no grupo dos cordados, nós somos dentro da classe dos mamíferos, e o anfioxo, ele é um protocordado, ou seja, ele ainda é invertebrado, mas ele já tem notocorda, então ele já pode ser considerado um cordado. Por que ele fala muito de anfioxo? Acaba que o anfioxo ele tem um desenvolvimento embrionário muito parecido com o nosso. Então, tudo que você pensar que rola para o humano, também vai rolar lá no anfioxo, certo? Então, toda vez que aparecer na sua prova anfioxo, pode pensar na mesma embriologia sua que vai dar certo, tá? As estruturas, elas são muito semelhantes. E aí, só para a gente ter uma noçãozinha como é que começa, vamos ler a letra A. A organogênese é a fase em que o arquêntero ou intestino primitivo é formado a partir da blastocele. Aí vem cá, jovens, presta atenção nisso aqui, ó. Ali o texto já fala assim, ó, organogênese, arquêntero, intestino primitivo, blastocele, olha a quantidade de nomenclatura que ele fala, certo? Então significa que o estudo embriológico, a gente acaba tendo que analisar exatamente essas nomenclaturas, certo? De onde elas fazem parte e quais são os nomes das fases que o gerem, perfeito? Então é basicamente isso que a gente vai ver nessa aulinha aí. Nome das estruturas, fases que o geram e a nossa sequência lógica desses acontecimentos. Você vai ver que tudo é lógico, nada vem do nada, certo? Você vai ver que é tudo muito lindo, beleza, queridos? Então vem comigo aqui no quadro. Quando a gente juntava esses materiais genéticos, que é um processo que tem um nome muito legal e muito bonito, que a gente chama de cariogamia ou anfimixia, olha que nome feio, né? Mas esse nome, queridos, significa simplesmente quando o pronúcleo masculino ou quando o núcleo masculino, ele vai se juntar com o núcleo feminino, ou seja, quando o material genético da sua mãe e do seu pai, eles se juntam. E isso vai formar um mix. Esse mix forma uma célula 2N, lembrando que N mais N vira 2N, legal? Então começa a formar uma célula 2N e essa célula é a primeira célula do novo indivíduo que vai gerar, por exemplo, um bebezinho, certo? Essa primeira célula a gente tem um nome muito importante, a gente pode chamar tanto de célula ovo, como a gente também pode chamar de zigotinho, tá? Zigoto, perfeito? Então zigoto é o nome da primeira célula do indivíduo. Essa célula, queridos, ela vai começar a sofrer processos que a gente chama de mitose. E essas mitoses, elas em determinadas situações, ela vai começar a se diferenciar. Ou seja, eu vou sair de uma célula tronco totipotente, que é uma célula tronco totalmente indiferenciada, e começar a me diferenciar em células tronco que são pluripotentes, multipotentes e até mesmo células específicas, certo? Quando a gente analisa o nosso corpo formado aqui, a gente tem muito mais células específicas do que propriamente uma célula tronco. Tá? Então a gente vai entender mais ou menos como funciona a formação do indivíduo como um todo, tá bom? Queridos, vem aqui para mim. A partir do zigoto, esse zigoto ele começa a fazer mitose, e ele começa a formar um composto que ele é cheio de pequenas células, que a gente chama de mórula.
essa estrutura, ela acaba não aumentando de tamanho. Isso tem um motivo, claro, certo? Quando a mulher ela libera o ovócito, ela libera em volta dela uma membrana lipoproteica chamada de zona pelúcida. No momento de constituição dessa mórula, a zona pelúcida ainda existe. Então ela meio que delimita exatamente o espaço onde aquelas células podem ocupar. Isso faz com que a estrutura, que a gente agora chama de embrião, certo? Ela não aumente de tamanho, porém ela aumenta no número de células, certo? Essa mórula, queridos, ela vai começar, essas células internas vão começar a meio que se juntarem, a meio que ficarem uma mais pertinho da outra. Quando uma fica mais pertinho da outra, você acaba tendo uma polarização e uma liberação de fluidos, certo? Então, se você perceber, essa estrutura nova que a gente vai chamar de blástula, ela já tem um espaço aqui. Esse espaço não está vazio, esse espaço tem um fluido. O nome desse fluido é exatamente o que a gente chama de blastocele. Que o seu item, ele faz o quê, queridos? Ele menciona esse nome, lembra? Então, a blastocele é exatamente o fluido presente dentro da blástula, perfeito? E essa blástula ela acaba se tornando duas estruturas diferenciadas. Uma estrutura embaixo, que a gente vai chamar de trofoblasto, e uma estrutura em cima, que a gente vai chamar de embrioblasto. Não se preocupe tanto com esses nomes aí, tá beleza? Mas só saiba que existe duas regiões diferentes. Uma região com mais células e uma região com mais espaço, perfeito? Queridos, essa blástula, ela pode chamar de outro nome também, que a gente chama de blastocisto. Esse nome vai ser super importante para a gente. Por qual razão e circunstância que esse nome vai ser importante para a gente? Você recorda que eu falei para vocês que o sistema reprodutor da mulher, ele tinha o útero aqui, e aí tinha as tubas uterinas, e as tubas uterinas elas chegavam até os ovários, sim? O que vai acontecer? O espermatozoide, legal, ele vai ser inserido exatamente no canal vaginal, vai passar pelo útero, vai chegar na tuba uterina e ele vai fecundar lá próximo do ovário, certo? Dentro da tuba, mais próximo do ovário. Então quer dizer que esse zigoto aqui, ó, ele vai se formar lá próximo do ovário. E essa célula, ou essa estrutura, ela vai andando durante a tuba uterina. E no momento que ela está andando durante a tuba uterina, ela vai se dividindo. Então significa que a mórula está sendo formada aqui na tuba uterina, tal como a blástula também vai ser formada por aqui no fim da tuba uterina, certo? Quando chega aqui na parede do útero, queridos, que é exatamente a localidade aonde esse blastocisto ou aonde esse embrião ele vai grudar no útero da mulher e a partir daquele momento que vai sofrer o que a gente chama de nidação, que é exatamente o sinal de que a mulher está grávida, legal? Então quando ele chega aqui, ele está nessa fase de blástula. E exatamente o que vai nidar, o que vai grudar no útero da mulher, o que vai grudar no endométrio feminino, vai ser a estrutura de blastocisto. Então toda vez que você escutar um blastocisto ou esse nome, você vai pensar em nidação. Nidação é muito importante, queridos. Ela é o sinal que você está o quê? Gravidinho, certo? Então significa que a partir da nidação, eu tenho a mulher tendo estruturas diferenciadas no corpo dela para ela se preparar para receber esse bebezinho, certo? Como que é a primeira reação ou como que eu descubro isso? Quando tem a nidação, certo? A primeira coisa que acontece é um hormônio chamado de beta-HCG explodindo no corpo da mulher. Esse beta-HCG que aumenta, ele serve para manter o endométrio espesso, para manter o endométrio grande. Lembrando que isso aqui demora 10 dias, então está mais ou menos o 24º dia do período menstrual da mulher. Isso significa o quê, queridos? Que o endométrio ele está prestes a descamar. Lembrando que ele descama após o dia 28, né? Então ele está prestes a ter aquela hemorragia. Então o HCG ele vai servir muito para manter os níveis de progesterona e manter o endométrio o quê, gente? Inteiriço, grande, porque ele não pode mais ter uma hemorragia, porque agora tem um indivíduo ou um embrião grudado nele, certo? Então a gente geralmente reconhece se a mulher está grávida ou não através da expressão desse hormônio. Hoje a gente consegue definir até mais ou menos a semana, porque a gente percebe que o hormônio ele vai alterando a concentração ao longo das semanas. Então a gente consegue fazer aquele exame que a gente chama de exame do beta ou beta-HCG e aí a gente vai começar a analisar exatamente em qual semaninha que essa mulher se encontra de gestação. Então, queridinhos, o que eu estou falando para vocês? Que essa primeira fase, ela tem mitose, mas ela tem uma mínima diferenciação celular. Então, essas células, a gente pode chamar tanto células aqui, como células presentes aqui na blástula, a gente pode chamar essas células de blastômeros. E os blastômeros são células totipotentes, são células que podem virar qualquer célula do teu corpo, então ainda não consegui diferenciar ela propriamente dita, certo? O que vai rolar, queridos? Essa primeira fase,
Ou seja, essa fase que vai do zigoto até a fase de blástula, a gente chama de fase de segmentação. Segmentação, a grosso modo, significa divisão, certo? Então, queridos, é só uma fase onde sua célula faz mitose, 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 mitose e forma outras células que são idênticas a ela, certo? A partir do momento dessa blástula, o que vai começar a acontecer, queridos? Sua estrutura que está assim, está em formato de blástula, ela vai começar a invaginar, ou seja, ela vai começar a ir para dentro. Quando ela vai para dentro, ela vai formando uma estrutura que parece muito aquelas almofadinhas de viagem. Lembra aquela que você coloca no pescoço? E essa estrutura que parece essa almofadinha de viagem é o que a gente chama de gástrula. O nome desse processo é muito sugestivo. A gente pode chamar ele de gastrulação. Então, gastrulação é o processo de formação da gástrula. Se você quiser anotar aí, ó, gastrulação. Processo de formação da gástrula. Esse nome vem porque aqui eu começo o início, certo, do meu sistema gastrointestinal, que ele é compreendido com o início de uma estrutura que a gente chama de arquêntero. E o arquêntero aparece ali na sua questão também. O arquêntero a gente pode chamar de intestino primitivo. Não é propriamente, querido, o intestino já formadinho, não, mas é o lugar por onde ou aonde se guarda o espaço para a formação do meu futuro intestino. Perfeito? E esse espaço já aparece logo no início da fase embrionária e a gente chama ele de arquêntero. A ponta, legal, do meu intestino, ele ou vai ser a boca ou vai ser o ânus, concorda comigo? Então, essa ponta a gente chama de blastóporo. E a partir desse blastóporo é que vai se originar ou boca ou ânus, certo? Para indivíduos em que o blastóporo primeiro vira boca, a gente chama de protostômios. Para o indivíduo em que primeiro vira o ânus, a gente chama de deuterostômios. E aí, pegando numa abordagem um pouco mais evolutiva, pegando lá da zoologia, o espaço, lembra que é o seguinte, deuterostômio, só os cordados e os equinodermos, ok? Antes disso, todo mundo é protostômio. Perfeito? Então não caia nessa sua prova não, ó. Deuterostômio lembra só da gente, cordados e os equinodermos, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, entre outros. Perfeito? Queridos, bora lá. A partir da gástrula, eu começo a ter uma diferenciação celular. Ou seja, eu começo a ter uma diferenciação de tecidos. E esse tecido ele não ainda é muito diferenciado, mas ele já tem uma diferenciação específica. Ou seja, eu já começo a ver diferenças morfológicas desse tecido externo, intermediário e interno. Legal? E aí, é muito simples, queridos. O nosso prefixo de externo é o que a gente chama de ecto. O nosso prefixo de medial a gente chama de meso. E o de interno a gente chama de endo. Então aqui, queridos, começa a aparecer o que a gente chama de ectoderme, endoderme, que é o interno, tá bom, queridos? E o intermediário, que é o que a gente chama de mesoderme, certo? E aí vem comigo aqui, ó, de novo, uma pegada evolutiva. Para você ser considerado um animal, ou seja, para você ser considerado um integrante do reino Animalia, você precisa ter o desenvolvimento embrionário pelo menos até blástula. Então os poríferos, as esponjas do mar, legal, queridos, elas têm desenvolvimento até blástula, ou seja, nesses poríferos, essa estrutura ainda não aparece, então a gente chama indivíduos de ablástico. Os quinidários, águas vivas, corais, certo? Eles já têm o desenvolvimento até gástrula. Porém, a gástrula deles é um pouco diferente da nossa gástrula. A nossa gástrula ela tem os 3 folhetinhos, certo? A gástrula deles só tem 2, então só tem o externo, ectoderme, e o interno, que a gente chama de endoderme. Por isso que a gente chama os indivíduos que são quinidários de diblásticos, porque eles só têm 2, perfeito? E a partir dos plateumintos, a gente começa a ter os 3 folhetos embrionários, a gente chama de triblásticos indivíduos. Perfeito? Jovens, o que vai acontecer? A partir da gástrula, eu começo a alterar a minha estrutura e começo a ter várias movimentações. Ou seja, Cris, eu tenho movimentações de evaginação, invaginação, lateralizado. Então, assim, você começa a ter várias movimentações desse embrião e você começa a ter várias formações de tecidos diferenciadas.
E esse processo, que a gente chama de formação da neurula, de novo, pode ser um nome muito sugestivo, como neurulação, ou também pode ser um nome que é um pouco mais legal, que a gente chama de organogênese. E se a gente pensar em formação de palavras, órgano significa para a gente órgãos, gênese significa formação. Significa, queridos, que essa é a sua primeira segmentação de fato em órgãos. Legal? E aí você vai ver que é muito tranquilo da gente pensar. Essa estrutura aqui de cima, que ou esse indivíduo, ele parece a gente, tá? Porque isso aqui vai virar a gente. Então significa que se eu pegar seu corpo, você não começa aqui na cabeça, não é isso? Você vai descendo a sua cabeça, você vai chegar aonde, querido? Você vai chegar aqui numa estrutura, certo? Que na frente você tem as suas vísceras e atrás, querido, você tem a sua coluna vertebral. Concorda comigo? Se você vai descendo um pouco mais, você chega no bucho, tá bom, queridos? Que é o intestino. E isso é basicamente essa estrutura do teu corpo. Ou seja, lá em cima são a estrutura que vai formar a sua cabeça, vai formar o seu sistema nervoso. Essa estrutura, a gente chama ela de tubo neural. Se você for descendo um pouco, lembra, ou você chega aqui nas suas vísceras, ou chega aqui na sua parte da coluna vertebral, certo? O que a gente considera que é um precursor da sua coluna vertebral é uma estrutura muito importante que a gente chama de notocorda. A notocorda, ela não vai virar a nossa coluna vertebral, não, certo? Mas ela vai ser substituída pela nossa coluna vertebral. Ou seja, ela está ali guardando espaço dentro do embrião, mas posteriormente eu tenho o crescimento de uma estrutura óssea. Se você bater aqui na sua coluna vertebral, você vai ver que a sua coluna vertebral ela é feita de osso, certo? Essa estrutura óssea ela vai recobrindo a notocorda e vai substituindo essa notocorda. Então ela está guardando espaço na sua coluna vertebral. Isso é super importante. Além disso, queridos, a gente começa a ter uma cavidade que a gente chama de celoma. E essa cavidade, o importante dela, queridos, é que essa cavidade ela vai ser recoberta toda ela por mesoderme. Então, se você pensar, essa estrutura aqui que está em branco, tá vendo? Que está parecendo um espaço vazio, na verdade esse espaço nunca está vazio, eu não tenho um espaço oco, legal? Essa estrutura em volta aqui dos meus celomas, tanto desse como desse aqui, ó, são estruturas, queridos, que a gente chama de mesoderme. Então é um tecido mais abrangente, tanto que o nosso tecido conjuntivo, por exemplo, nosso tecido epitelial, alguns deles também, eles são todos formados por mesoderme. Perfeito? Porque é, de longe, o folheto germinativo que vai formar mais coisas dentro do teu corpo. Legal? E o celoma, queridos, ele acaba sendo uma estrutura que guarda o espaço para a formação desse tanto de coisa. Então o celoma está guardando espaço exatamente para os seus órgãos caberem nesse embrião. Lembra que célula, queridos, ela não tem uma noção espacial, ela não tem uma noção geográfica. Então é super necessário eu ficar guardando os espaços para essa célula conseguir se expandir por mitose. Além disso, você ainda tem ali no final o que a gente chama de aquíntero. E aí, queridos, sobre o celoma, eu queria que vocês prestassem atenção em três coisas, tá? Existem indivíduos que não possuem celoma, ou seja, que não tem cavidade nenhuma. Esses indivíduos eles vão ter formação, por exemplo, achatada, perfeito? Essa formação achatada, elas estão presentes lá nos plateumintos. Então os plateumintos, apesar de serem indivíduos triblásticos, ou seja, eu já começo, a partir de que eu tenho mesoderme, eu começo a discutir se existe uma cavidade recoberta por mesoderme ou não, perfeito? E os plateumintos a gente percebe que não tem essa cavidade. Então a gente chama de indivíduos que são acelomados. Os indivíduos que são pseudocelomados, a gente chama de nemateumintos, eles são indivíduos de vermes cilíndricos, tá? Como a lombriga, por exemplo, é um tipo de nemateuminto. Esses nemateumintos, eles são extremamente importantes para a gente analisar a seguinte coisa. Você percebe que ele já tem um buraco, tá bom? Então ele já tem uma estrutura que a gente chama de pseudoceloma. Só que esse buraco, ele não é totalmente revestido por mesoderme. Ele é parte revestido por mesoderme e parte revestido por endoderme. Kevin, o que isso traz na prática para mim? Jovens, se ele não é todo revestido por mesoderme, significa que ele tem menos especialização. Tanto que quando a gente chega no nosso próximo grupo, que é o primeiro grupo celomado, de fato, que é o que a gente chama de molusco, você percebe o surgimento de várias estruturas de sistemas, legal? Então você começa a ter um sistema nervoso bastante, não vou falar adaptado, mas bastante desenvolvido, certo? Você começa a ter um sistema respiratório, você começa a ter um sistema excretor mais diferenciado com
com rins, metanéficos e tal, você começa a ter estruturas diferenciadas, certo? E essa grande diferenciação de estruturas, ela vem através do desenvolvimento ou do surgimento do celoma. Então, o celoma é uma estrutura bastante marcante para quando a gente fala de evolução, principalmente dentro do reino animalia. Tá ok? Então, basicamente, as questões de embriologia, pelo menos na sua parte inicial, elas vão falar o quê, queridos? Elas vão falar desse procedimento aqui, dessas fases, de todas essas estruturas como um todo. Legal? Então, lembra, primeira fase, segmentação, seguida de gastrulação, seguida de organogênese. A partir desse momento, queridos, o indivíduo começa a formar como um todo. E aí, cada indivíduo tem sua formação. Por exemplo, a gente vai ter nossa formação a partir daqui e a partir do terceiro mês, a gente já vai ser quase que uma mini pessoa ali dentro do útero da sua mãe, certo? Então, o que vai acontecer? Lá dentro do útero da mãe, o que eu vou ter vai ser uma cabecinha e um corpinho, certo? Já pré-formado. Então, isso acontece a partir do final do segundo mês, começo do terceiro mês de gestação. E aí, queridos, essa estrutura ela vai parecer, pelo menos de longe, que ela só cresce. Mas, na verdade, internamente, eu tenho a formação de todos os meus órgãos, legal, posteriormente a esse processo. Mas aí é muito específico, ok? Cada espécie ela vai ter uma formação um pouco diferenciada. Lembrando que essa estrutura aqui, ó, é válida para todos os cordados, legal? Então, basicamente, todos os cordados aí vai ter uma estrutura muito parecida dessa aqui. E a gente tem cordados totalmente diferentes, répteis, tá bom? Como crocodilo, como cobra, legal? Você tem ali peixe cartilaginoso, peixe ósseo. Então, são estruturas completamente diferentes. Isso vai ser específico do indivíduo, ok? A aula que vem a gente vai até pegar um pouco mais dessa parte de embriologia mais humana e tirando um pouco dessa parte de embriologia animal como um todo, ok? Jovens, vamos terminar de resolver essa questão? Bora aqui para o slide aqui, ó. Queridos, letra A, o cara te fala assim, ó. A organogênese é a fase em que o arquêntero ou intestino primitivo é formado a partir da blastocele. Nada a ver, tá bom, queridos? O arquêntero, ele é formado, na verdade, na fase de gástrula e não na fase de quê, gente? De organogênese. Então, item errado. Letra B, a gastrulação é o processo de formação de órgãos, sendo possível visualizar o tubo neural, o intestino ao final dessa fase. Jovens, se ele trocasse a palavra gastrulação por palavra neurulação, estaria tudo correto, tá bom? Mas a gastrulação, eu não consigo ainda ter o tubo neural. Eu consigo ter o intestino primitivo, mas o tubo neural ainda não aparece. Então, item errado. A organogênese é o processo de transformação da blástula em gástrula. Esse processo a gente já falou que não chama organogênese, mas chama gastrulação. Então, item errado. Letra D. A segmentação é o processo em que o zigoto sofre clivagens, divisões, originando os blastômeros. Até aqui, fantástico, hein, queridos? Essa questão está muito boa. Segmentação não é o processo em que eu tenho divisões celulares mitóticas. Isso não forma células uma iguais à outra, totipotente, que a gente chama de blastômeros, exatamente na fase de mórula ou na fase de blástula. Então, o item está perfeito, letra D, viu? Letra E, queridos. A neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários? Erradíssimo. O início da formação de folhetos embrionários é exatamente o processo de gastrulação, que é onde ocorre o surgimento de ectoderme, mesoderme e endoderme. Perfeito? Queridinhos, vem aqui para mim. Entendemos essa estrutura? Legal? Ficou tranquilo? Ficou de boa? Qualquer dúvida, não se esqueça de escrever aí pra gente, tá bom? A gente tem o maior prazer de tirar a dúvida de vocês. Legal? Essa interação não faz sentido se vocês não tirarem suas dúvidas com a gente, tá ok? Então não fique com dúvida, não fique com vergonha, nenhuma pergunta é besta, tá bom, queridos? Então mande pra gente, tire sua dúvida com a gente, ok? Jovens, beijo e um queijo para vocês, tá bom? Uma excelente noite. Muito obrigado por estarem até esse horário aí assistindo, tá ok? E lembre-se, aula que vem a gente termina essa parte de embriologia falando um pouco mais de embriologia humana agora, certo? Então a gente sai um pouquinho só da embriologia comparativa animal, mas a gente entra um pouquinho na ideia de humana. Então a gente vai falar um pouquinho de gêmeos, monozigóticos, dizigóticos, entre outras coisas, ok? Beijo para vocês, uma excelente noite, a gente se vê semana que vem. Tchau, queridos, até mais!